Em Atos 2, quando o Espírito desceu sobre eles e pousaram línguas de fogo sobre eles, e viram distribuídas como línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Eu já ensinei isso para vocês. A palavra pousaram, catizo, conferir reino a alguém, um assentamento de reino. Quando o fogo chega, é conferido um assentamento de reino na tua vida. Distribuída, de amerizo, dividido por partes, repartido, que vem da raiz emeros, que conferiu o desígnio, uma sorte a uma pessoa. Uma vez que o fogo ele vem sobre você, seu desígnio te é atribuído como uma autoridade de reino na tua vida. Você já tem, você precisa elevar essa natureza. Os que já têm o fogo, eleve a sua natureza de fogo. Só homens e mulheres que andar no fogo divino vai orar. Oração não é para quem não quer ter compromisso com fogo. Oração é para quem quer vencer a carne. Oração é para quem quer vencer principado e potestade. Oração é para quem quer derrubar o trono da luxúria na sua família. Oração é para quem quer libertar a sua geração. Oração é para santidade, é para quem quer ser mais santo. Oração é para executar o teu sacerdócio na terra. Oração é para elevar a sua unção. Oração é para trazer fogo para a terra. E Elias orou e o fogo desceu. Quantos são católicos aqui dentro? Tem budista aqui dentro? Vocês estão igual católico, eu acho que tinha que ter mais glória aqui agora. Você falou que queria receber fogo. Você falou, agora eu estou pegando fogo para você não estar correndo. Fala para o seu irmão, não corra não! Fala, hoje o fogo vai te pegar. Querer ratar, cadê o povo do fogo? É esses que o Senhor está chamando para o Brasil. Jovens, mulheres e homens de fogo. Fala fogo. Televária, teleséria. Querecaia darate cadasce alehaia da classe aderecria. Rodacaia rahaci verecaia. Repete comigo, a santidade do Senhor sobre mim. Não é só um status. Fala, é chamas viva da natureza envolvente de Deus. É chamas vivas em você. Você está envolvido por fogo e fogo. É o que te mantém de pé. É o que está nos protegendo hoje. E Zacarias diz, eu serei como um muro de fogo ao redor deles contra os seus inimigos. Ele é o muro de fogo que protege Israel. Fala, minha proteção está no fogo. Fala, minha transformação está no fogo. Fala, minha ascensão está no fogo. Arracatarra salabacadeia da levarissata lebraia. Uma vez que você recebeu o fogo consumidor está sobre você. É isso que te habilita a ser um ministro, uma mulher, um homem de fogo. Ministros de Deus. Posso continuar? Só com uma condição, só se você perguntar para o seu irmão, você suporta mais fogo? Dá mais um ajuste aí. Suas afeições corrompidas, seus desejos desordenados, a sua gula, o glúten vai ter que sair da tua vida. Seu excesso de chocolate vai ter que sair da sua vida. Sabe, uma vez que você é tomado por Deus, você não vai comer mais o que você quer.
mas o que você realmente precisa. O propósito de jejum não é só para você se matar uma vez ou outra, não. É para você aprender a ter educação. É para te educar. Deus, para educar uma nação inteira, colocou todo mundo no jejum, dando uma porçãozinha por dia, segundo a medida para cada família. Eles pegaram, o que é isso? Maná. Para educar uma nação, Deus teve que colocar todo mundo no jejum. Para Deus te educar, Ele tem que te colocar você no jejum. Existe fase da vida que você vai ter que sacrificar essa carne no jejum. Isso não é fácil, mas é glorioso. Jesus, qual foi a primeira tentação de Jesus? Qual foi o pecado original? Entrou pela boca. Fala pro seu irmão, vigia que tu come, hein? Vou orar hoje por libertação que vai manifestar McDonald's, vai manifestar Bob's. Qual é o seu nome? KFC. Eu falei, capaz de onde você vem? Da Alameda, Araguaia. Pior é quando manifesta o espírito da Coca-Cola. Meu Deus do céu. Aí eu falo, espírito da morte, saia! É negro. É sério. Tem alguns que vão manifestar o pilão hoje aqui, ó. Pipinela. Café vira vício, sabia? É igual cachaça, cara. É um cachaceiro na rua, você é um cachaceiro do café. Isso é perigoso. Deus me revela essas coisas, tá? O Senhor me revela essas coisas. Tome cuidado com isso. Isso está te trazendo muitos problemas. Então tem que saber tomar o café. Amém, amém? Eu estou falando com você. Você está me ouvindo? Eu tenho seus ouvidos aqui? Fala, o fogo do Espírito é para consumir todas as afeições corrompidas, impulsos desordenados. Fala, todo ódio, cobiça e vaidade. Fala, minha sogra, meu sogro, estou brincando. Peraí. Amém, amém? Para mim continuar, eu vou te perguntar de novo. Você tem certeza que quer fogo? Então tá bom. Eu vou continuar um pouco vocês a mais. Fala assim, o fogo e o óleo da unção. São duas coisas que nós não podemos confundir. Cuidado para você não comprometer a sua unção perdendo fogo. Não confunda o óleo com o fogo. O fogo é o que o ministério é o ministério da investidura de poder da natureza e da semelhança do Altíssimo sobre você. Que te protege, te refina, te conduz à sua natureza humana em santidade diante do Altíssimo. O óleo te é atribuído para funções específicas, para manifestações dos dons, para te dar sabedoria, para te dar conhecimento, de acordo com a sua função. Se você tem uma unção pastoral, você falará como um pastor. Ele te dará unção para isso. Mas o fogo, fala fogo, tem que estar acima do meu ministério. Se eu não me sujeito ao ministério do fogo, reino do fogo, e fico só na unção apostólica e profética, eu tropeço. O diabo te pega fácil. Você é uma presa fácil para o diabo. O fogo, ele protege sua unção, ele protege seus dons, ele protege seu ministério. O fogo, ele se torna uma fortaleza divina sobre você, da semelhança de Deus em você. Para você garantir um ministério, uma vida cristã de sucesso e crescimento, você terá que andar no fogo. E não é fácil. Por que não é fácil? Fala, por que não é fácil? Porque você está herdando não só internamente, eu estou falando de externamente. Na sua natureza humana. A própria natureza divina, o DNA divino.
Já contei isso para vocês, as experiências que eu tive com fogo. Ontem, eu estou ministrando sobre fogo para vocês, porque ontem eu estava orando, eu vi o Senhor falando comigo. Fogo. Reino do fogo. Quando falou essa palavra para mim, isso ativou meu espírito. E eu ainda nem entrei ainda na palavra com vocês. Nós estamos começando. E eu quero saber, eu posso realmente pregar? Mesmo se você sair chorando aqui hoje? Ô, teu irmão, não chora não, tu suporta, hein, rapaz? Sem o fogo do Espírito, os homens do ministério estão perdidos. Sem o fogo do Espírito, seu casamento está em risco. Porque o que vai confrontar, em garantir um confronto direto contra a sua carne na tua casa, é o fogo de Deus. Eu nunca escapei do fogo de Deus. A carne quer falar alto, o fogo vai falar mais alto. E o fogo de Deus vai te pegar. É isso que é maravilhoso. Que uma vez que você aceitou o Deus de fogo na tua vida, você se prepara, porque esse fogo não vai estar só aqui dentro da igreja. Esse fogo vai pegar você no seu casamento. Esse fogo vai pegar seus filhos dentro de casa. Você sabe, a sua autoridade para falar no reino do Espírito em relação aos seus filhos vai aumentar quando você permitir mais fogo na tua vida. A minha mãe era uma mulher de fogo. Então quando os filhos ficavam rebeldes, quando ela dobrava o joelho e falava, vinha fogo. E a gente começava a padecer. Deus pegava a gente na rua, pegava dentro de casa, pegava onde estivesse. Por que Deus pegava a gente? Porque uma vez que você é portador do fogo, e você anda na semelhança de Deus, você tem que entender que um dos maiores poderes que Deus carrega foi atribuído a vocês. Fala, juízo. Todas as vezes, e repara que a primeira vez que o fogo de Deus se revela na Bíblia, foi revelado contra Sodoma e Gomorra. A primeira vez que a palavra fogo aparece na Bíblia, é trazendo juízo, consumindo a carnalidade, representando um fogo que cai sobre a carne, para consumir a carne. Você vai ver agora quando Abraão começa a levantar altares a Deus, o fogo de Deus veio no altar para consumir a carne. Que sem o fogo de Deus, a sua carne te vence. O teu velho homem pode derrubar a sua nova natureza. A sua carne pode derrubar a sua natureza espiritual, se ela não estiver sendo queimada. O velho homem queimado pelo fogo celestial. Isso aqui é sério, eu estou falando com vocês que é sério. Os demônios não suportam ficar em você quando você está andando no fogo. Uma vez que o fogo de Deus ele já está nas suas emoções, significa que você não deixa mais Jezabel usar você. E uma vez que você está santificando o reino das tuas emoções, os demônios não podem manipular elas. Não pode usar elas para entrar portas e acessar a tua vida e a vida de outros. Mas uma vez que você não entendeu a santificação das tuas emoções pelo fogo de Deus, você se torna um perigo para você mesmo. Eu estou falando para vocês que uma vez que o batismo de fogo ele vem para revestir vocês e apoderar vocês a vencer os domínios da carne e os domínios dos demônios. Só podemos cumprir a nossa missão de ir por todo mundo, expulsar os demônios, curar os enfermos, falar em novas línguas, pegar a serpente com o fogo. E Jesus veio para trazer esse fogo para essa terra aqui hoje. Acho que essa mensagem era para ter pregado no terceiro dia. Acho que é muita comida para vocês. Não estou sentindo. Você não está com fome o suficiente, não. Vou fazer um jejum de 3 dias aqui no congresso, para ver se vocês entram a mensagem. Meu filho, é a sua dimensão. Eu passei o dia nessa palavra. E não só o dia, eu tenho sido provado dentro dessa palavra. O fogo tem aumentado na minha vida. Agora, toda vez que Deus está prestes a te dar uma nova dimensão de fogo na tua vida,
aumentar a sua autoridade para derrubar principados, potestades, estabelecer reino, quebrar as influências do inferno na tua família. Você será aprovado no fogo. Você terá que aprender a resistir aos seus inimigos. Jesus resistiu Satanás com a palavra no deserto. Toda vez que uma nova unção, uma nova dimensão está chegando na tua vida, provações se levantam. O diabo gosta de se antecipar contra você no reino da batalha. Fala, o diabo gosta de se antecipar. Antes que Jesus fosse servido pelos anjos, o diabo se antecipou para tentar ele na fraqueza dele. Antes que você seja revestido de uma nova veste no reino do Espírito, você vai ser tentado na dimensão que você está. Inimigos mais fortes vão vir contra você. Mas não é para você cair. É para você resistir. Até sangrar. Porque Hebreus diz, na luta contra o pecado, vocês não chegaram a resistir o pecado ao ponto de derramar o próprio sangue de vocês. Você não derramou sangue, não foi colocado dentro da faca no teu pescoço. Considerai o exemplo daquele que, por amor de nós, sacrificou-se a si mesmo, ao ponto de derramar o sangue dele por mim e por você. Ferido ou não ferida, mas o importante é que você está continuando, está avançando. Porque queira você ou não, a perseverança, ela vai ter que ser alicerçada na sua vida. Vitória contra os inimigos não significa que você saiu 100%. Tu pode sair ferida, com espadada, com cicatriz, mas é de guerra, é de vitória. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aí? Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aí? Sem fogo, os homens de Deus, eu falei para vocês, estão perdidos. Sem fogo, vocês estão perdidos. Podemos ter unção, mas sem fogo, para manter o óleo queimando, esse óleo pode ser corrompido. Muitos estão usando unção, mas poucos andam na dimensão do fogo. Seus dons se tornam um perigo para eles e para outros. Não, vou ser um pouco mais severo com você. Uma vez que nós herdamos uma unção ministerial, se eu não levo a minha carne, a minha natureza humana, a ser participante da natureza do fogo de Deus, este ministério, este manto se torna uma maldição na minha vida. A unção de Saul se tornou uma maldição na vida dele, ao ponto de Deus permitir um espírito atormentar ele. O tamanha foi a infâmia e a desobediência dele na terra. Vai para Hebreus capítulo 6, o que diz, versículo 4. Pessoas que foram participantes da natureza divina recaíram. Se tornou impossível eles voltar ao arrependimento. Conhecemos homens que nasceram no fogo, andaram no fogo, mas depois se comprometeram com o dinheiro de maçonaria dentro da igreja. Perderam o Deus de fogo. Porque para Deus andar com você, você vai ter que andar nos requisitos, nos atributos da santidade dele, e não tem como negar isso. Tu pode andar com o seu manto ministerial, tu pode andar com a tua unção, pode ter tuas estruturas, pode ter tua fama, mas não significa que Deus está com você na terra. Para Deus estar com homens e mulheres na terra, e com uma igreja, com você. Você não vai poder se comprometer com coisas ilícitas na sua vida. Muitos comprometeram a dimensão do fogo, perderam. Por quê? Coisas ilícitas foram colocadas no seu ministério. Quando a pregação da santidade saiu, entrou a pregação da política nos ministérios. Não só eles sofreram, mas compromete toda uma igreja. Eu lembro claramente isso. Na igreja de onde eu era, quando eu tinha 17 anos de idade. Quando aquele pastor, o falecido pastor, ele colocou aquele político para falar no altar da igreja. A igreja dali em diante começou só de estado de mal a pior. Depois o político foi pego com roubo, desvio de dinheiro de prefeitura e pá. O jugo caiu na igreja. A igreja só foi se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Permitiu um principado falar em cima do altar na boca de um homem. É isso que tem acontecido. Muitos estão comprometendo o evangelho santo. Você não pode comprometer o fogo que está sobre a tua vida. Mas uma vez que você não quer mais andar na santidade, na sinceridade, na pureza,
você já está reprovado para andar com o Espírito e com a semelhança do Altíssimo. O Espírito não pode guiar pessoas que não querem ser transformadas e purificadas. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aí. Fala, quando os dons não têm zelo do fogo, se torna um perigo. Quando os dons, quando o ministério, quando nós não aceitamos mais uma vida de consagração, uma vida que anda na dimensão do fogo. Quando eles não estão mais protegidos pelo reino e o poder do fogo do Espírito. O ministério se torna um fardo. Se corromper e se comprometer se torna fácil. Muitos líderes, é triste dizer isso, mas muitas pessoas estão caindo num escândalo, porque elas não estão mais protegidas pelo Deus de fogo. Eles negaram a justiça, o poder e a vida do verdadeiro evangelho. O que tem acontecido? Uma vez que nós saímos da dimensão do fogo, ficar na imoralidade sexual já não é mais um fato da consciência dos homens. Uma vez que os homens deixam o Deus de fogo e perdem uma vida de oração, de santidade na presença de Deus, vender produto em cima do altar já se torna fácil. Observei e conheci muitos que infelizmente perderam a consciência do que é divino e do que é santo. Comprometeram demais a vida deles com ministérios voltados para finanças, só finanças e dinheiro. Eles estão se esquecendo que um dia seremos cobrados de tudo que fizemos. Eu quero pregar a segunda parte dessa mensagem para você. Todos os propósitos dos homens e desígnios do coração humano são somente refinados e validados no fogo do Espírito. Deus prova a obra de cada um de nós no, fala, fogo. 1 Coríntios 3,13. E a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então, se as minhas obras não são feitas na dimensão do fogo, eu corro riscos severos. Se eu não estou continuamente sendo santificado pelo fogo, eu perco a influência e a autoridade de ministrar vocês a ascensão e revelações cada vez maiores na vida de vocês. Uma vez que vocês perdem a competência de se subordinar ao Espírito Santo, ao fogo do Espírito Santo, ser tratado aqui dentro pelo Espírito, você começa a cair em corrupção. E não vem de história não, que isso aqui é verdade. Eu não vi nenhum crente querendo ser um crente nominal, que se escandaliza que não quer o fogo de Deus, viver uma vida de santidade. Não adianta, não tem santificação, purificação do seu caráter. Você não consegue trazer o reino da sua carne, da sua mente, das suas afeições para Deus, se não for por intermédio do batismo de fogo. É impossível. Impossível. Permita Deus queimar vocês aqui com fogo. Permita a palavra como um fogo refinar vocês aqui. Jeremias diz, não é a sua palavra como um fogo mais poderoso que tem, Senhor. Quando Deus quis falar com Israel, trazer o temor dele a Israel, ele se manifestou como uma coluna, ele se manifestou como chama de fogo em cima do Monte Sinai. Ele se revelou como Deus de fogo. Porventura, Jeremias 23, 29. A minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra. Quando perdemos a intimidade com o Espírito Santo, quando não queremos mais uma vida de submissão, perdemos a influência do fogo na nossa boca. As palavras que vocês me ouvem são fogo, ela queima dentro de você. Às vezes você está ouvindo e você sente que ela está esmagando você na cadeira. Porque é o fogo de Deus te pressionando em você, a tua natureza humana. Essas palavras que avivam vocês. Não é o muito conhecimento do homem. É o quanto esse homem está no fogo e fala pelo fogo. Não é o quanto você sabe, quanto você estuda, mas é o quanto você se submete. É quando você vive o que você está falando. As nossas palavras de fogo só pode ter fogo e autoridade se eu sou provado e refinado nessas mesmas palavras. A autoridade da palavra de um homem de Deus está na constância da sua vida de consagração diante de Deus. A autoridade da sua vida, crentes, eu falo com todos que estão aqui dentro. Todos.
para você ter influência e autoridade no reino do Espírito e do coração da tua família, para falar a eles, para ver a obediência. A sua obediência tem que estar completa. É o que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Uma vez que a nossa obediência está completa, estamos aptos para trazer todos os pensamentos à obediência a Cristo, a quebrar fortalezas. O fogo te levará à obediência verdadeira. Você não pode obedecer a Deus quando Ele te chama de madrugada se você não tiver com fogo em você. Você vai dormir. Mas uma vez que você desejou, você recebeu o fogo te queima de noite. Tem dias que eu não consigo dormir literalmente porque é tanto fogo no meu corpo que eu não consigo dormir. Eu não posso dormir, eu não consigo dormir. Tem dia que o fogo desce sobre o meu corpo, é tanto fogo nos meus pés, no meu corpo, que eu não aguento, eu fico, Senhor. Porque esse é o fogo vivo me protegendo do reino das trevas. Somente essa dimensão de fogo que protege o teu corpo contra os ataques, terrores noturnos. Elias era o profeta do fogo, que representa o espírito da restauração dos últimos dias, que representa que a igreja da última hora será uma igreja que vai passar pelo fogo refinador. O maior fogo refinador da igreja está chegando. Porque nós estamos vivendo a era da corrupção, a era da queda, a era do anticristo. Agora é hora de nós brilharmos, agora é hora de sermos refinados, agora é hora de suportarmos o fogo de Deus entre nós. É isso que Pedro está dizendo, suporte o fogo que é no meio de vocês, não estranhe esse fogo, porque é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Esses são os juízos de Deus sobre a nossa carne. Esses são os juízos de Deus que nos trata e expõe a nossa hipocrisia, que quebra a nossa individualidade aqui dentro. Esse é o fogo que consome as corrupções humanas aqui dentro. Esse é o fogo que está sobre essa igreja, que está sobre a nossa vida, que não nos permite ser corrompidos pelos desígnios de Jezabel e Leviatã aqui dentro. Esse é o fogo que nos ensina a dar honra um ao outro sem barganha, sem hipocrisia. Uma igreja santa, ela precisa estar tomada, refinada, banhada, tomada pelo fogo. Fala para o seu irmão, você não vai escapar do fogo. Elias era o homem de fogo, tinha autoridade de trazer fogo do céu para executar juízo na terra. A sua autoridade de fogo, ela é medida pelo seu sacrifício no fogo. Você tem que sacrificar. Para você ter a autoridade de se chamar fogo contra os seus inimigos, tem que ter sacrifício. Mas o problema é, quando nós chamamos a igreja para um compromisso do batismo de fogo, um compromisso de uma igreja de fogo, eles correm. Eles não querem pagar um preço de orar 1 hora antes do culto aqui. Eles preferem chegar atrasado, porque eles só querem mover, só querem unção, mas não querem se colocar para ser como lenha, para ser queimados. Eles não querem fogo. Já estou falando para você, unção um homem pode te dar, mas o fogo só Deus pode te atribuir. É relacionamento. É um caminho, fala, o caminho do fogo. Ei, Deus revelou seus caminhos a Moisés, meu querido. Moisés era um homem de fogo, andando nos caminhos de fogo. Deus, quando chama Moisés, o primeiro homem a ser chamado pelo fogo foi Moisés. Deus se revelou como um Deus de fogo para Moisés, para libertar uma nação. O Deus que manifestava juízo contra os inimigos se revelou como um Deus de fogo. Ele chamou Moisés no meio de uma sarça, o anjo em chamas no meio da sarça ardente. Deus está chamando vocês para o compromisso da última hora. Não se engane que a igreja está dizendo para você que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Não se engane com pregações que está dizendo para você que está tudo bem. Se não ensina vocês a andar no desígnio do fogo da santidade, você só é mais uma vítima, você está sendo enganado. Me perdoa, mas essa é uma verdade. A coisa não está boa. Eles falam que está tudo bem na tua vida, mas não ensina você a lutar contra os demônios. Você está cheio de diabo. Não quer expulsar, não quer se comprometer com a sua libertação. Quando os líderes não querem se comprometer com a sua libertação, eles dizem para você, está tudo bem, você é lindo. Faz o que você quer. O importante é que você tenha dinheiro, você esteja próspero. O importante é isso aqui. Não falte culto de domingo, que é importante. Não falte só um culto, pelo menos um culto de semana você vem.
Esse é o problema das pessoas. E se a gente não se levantar para pregar a verdade e mostrar para as pessoas qual é o verdadeiro evangelho, elas continuam no caminho do engano. Um dia Deus falou para mim, eu estava na favela, eu estava muito confortável lá no meu secreto com Deus. Deus falou assim: enquanto os verdadeiros e os maduros não se levantam, os falsos e imaturos continuam reinando. Aí Deus falou: é necessário você se levantar e pregar a minha palavra que eu te dei para você. A palavra a autoridade da palavra de um homem de Deus está em contra, ele suportou o fogo de Deus. Quanto eu suportei o fogo refinador que me deu, a natureza dele é o poder e a autoridade, o peso de autoridade que eu tenho no reino do Espírito. Os meus mantos espirituais são poderosos, mas o fogo é muito mais poderoso. O fogo veio da própria natureza do Altíssimo. As vestes foram feitas pelos anjos para nos entregar. Quem está comigo da glória? Fala, não podemos ser desqualificados esse ano. Fala, eu não vou fugir do fogo, nem dos desertos que estão chegando. Desculpe, não se preocupe, mas não sofre. Não fica com medo disso. Estou te ensinando errado sobre deserto. Jesus, hora e outra, ia para lugares desertos para orar em secreto com o Pai. Elias, hora e outra, tinha que voltar para o deserto. Vamos falar a segunda mensagem, a segunda parte dessa mensagem. Vocês aprenderam da glória a Jesus Cristo? Fazendo um resumo para você, toma cuidado com as vistas tolas. Toma cuidado com as igrejas tolas, que não têm azeite de reserva, que estão comprando o seu azeite. Cuidado, não se comprometam. Eu tenho que tomar muito cuidado. Deus falou para mim, tome muito cuidado. E digo ao povo para não se comprometer. Não vendam a sua unção. Não perca a capacidade de manter fogo na sua vida. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aí? Vou te fazer uma comparação aqui para você sobre unção e fogo. Vamos lá. A unção do Espírito Santo. Ela te dá capacitação e autoridade, habilidades espirituais para executar um serviço para Deus. A finalidade te habilita para o serviço. O símbolo, o óleo, é a tradição bíblica. Efeitos no crente, poder para agir e para ministrar. O fogo do Espírito. Natureza, purificação e transformação segundo a semelhança do Altíssimo. 2. Finalidade, remover as impurezas, a incorruptibilidade e assentar a santidade e remover a corruptibilidade e assentar a santidade e a incorruptibilidade em você. É fazer que você se transforme em uma natureza de fogo. Repete comigo, eu estou sendo transformado em fogo. Já viu aqueles desenhos, o homem de fogo? Você é assim. Você é o verdadeiro homem e a verdadeira mulher de fogo. Esse é o fogo que está sobre vocês. Hoje, quando começarmos a ministração, você vai sentir parte do seu corpo em chamas. Eu lembro meu primeiro ano, segundo ano de casado. Eu recebi uma visitação de Deus na minha vida. Eu recebi uma visitação de Deus na minha vida. E ficou-se sobre mim um fogo vivo. Durante 1 ano e meio aproximadamente, ou mais. Dia e noite. Para me proteger das pragas do inferno. Daquele bairro da onde eu estava morando. Eu sentia dia e noite uma redoma de fogo que ficava assim no meu rosto, assim, ó.
como uma língua de fogo fazendo isso aqui. Ficava dia e noite correndo sobre o meu corpo. Eu estava no serviço trabalhando, orava em línguas o dia inteiro no serviço, estava trabalhando, orando em línguas, orava em línguas, não parava de orar em línguas. Eu ia para o banheiro porque eu não aguentava de tanto fogo que estava sobre mim. De tanto fogo. E às vezes eu pegava algum serviço final de semana, eu passava mais tempo trancado dentro do escritório, debaixo de uma mesa, do que trabalhando. Porque eu não aguentava. Eu fingia que ficava no banheiro. Eu ficava assim. Meu Deus. Dia e noite. Para me proteger de tanta batalha espiritual que eu travei naquela época da minha vida. Primeiros anos de casamento, você sabe que é muito difícil. Nossas condições financeiras eram muito difíceis. Mas Deus não deixou faltar nada para nós. Eu andava, dormia e acordava com aquilo no meu corpo. Uma parte do meu rosto era tudo vermelha, queimada em chamas. Por causa do fogo físico. O fogo é físico. Nós não entendemos ainda a natureza do fogo. Alguns de vocês serão batizados com fogo esses dias aqui dentro. Outros serão renovados a sua dimensão de fogo. Hoje já começa o dia do fogo para vocês. Dentro dessa semana, antes de chegar esse evento, apareceu alguns anjos. Eu estava em visão, em oração aqui. Eles chegaram e apareceram para mim assim. Estávamos esperando por esse momento, esse tempo. Aí depois eu vi outros falando assim. Eu ria para mim assim. É a hora do fogo. Vai começar hoje. Fala para o seu irmão, hoje o fogo vai te pegar. Você sabe aquela área muito difícil sua de ser transformada? É isso aí. O fogo vai ter que aumentar um pouquinho mais. Sabe aquela tua dureza? O fogo está vindo para tratar com essa dureza em você. Só essa dimensão do fogo. Que é possível as maiores transformações na natureza humana. Fala para o seu irmão, você tem tempo ainda para ir para casa. Fala para você tem tempo para ir para casa, irmão. Fala, o fogo. Ele te traz, olha só, efeito do crente: fervor, paixão, santidade. O óleo, ele te dá poder para agir e ministrar, mas o fogo é o que te dá paixão, fervor, santidade. A unção do Espírito. O significado dela representa a capacitação divina, quando o Espírito te concede dons, autoridade espiritual para cumprir um chamado ao ministério. A função habilita o cristão para servir, pregar, ensinar, curar, realizar obras que não seriam possíveis pela força humana, conforme o próprio Jesus ele abre no livro de Rolo de Isaías e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Base bíblica: a unção é vista como um selo de Deus sobre o seu escolhido, chamando a gente de ungidos para uma missão específica. Fala, o fogo do Espírito. Simboliza a presença intensa e transformadora de Deus. O fogo purifica, consome impureza, desperta a paixão espiritual. Estou resumindo. Função: age para a renovação interior, trazendo santificação, fervor, o poder espiritual para a sua semelhança como Deus. É associado no Pentecostes como língua de fogo que pousaram sobre seus discípulos. Ok? O fogo sempre é descrito na Bíblia como aquilo que purifica, consome, traz julgamento e santificação sobre a terra e a natureza humana. Quem está comigo dá glória a Jesus. Antes de qualquer libertação verdadeira, você vai precisar atravessar alguns estágios do fogo. São chamados desertos e provações que nós passamos. Vou te falar resumidamente alguns para vocês. Amém? Fala, o primeiro, ele me confronta. É quando Deus vai golpear você. Você é golpeado. Deus vai confrontar teus enganos, tuas mentiras. O fogo ele vem e vai começar a te golpear. A quebrar as fortalezas de mentiras e enganos na sua vida. 2.
Então vou por etapa aqui. Jeremias 29, 26, já falei, 29. Efésios 5, 14 diz: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá, te iluminará. A palavra de Deus golpeia você até tirar as mentiras que você acreditava. Eu falo, quando o fogo lhe chega, não posso escapar mais da verdade. Querendo você ou não, quero te falar uma verdade. Você quer me ouvir ou não quer? Amanhã eu te falo para você. Depois da manhã. Na próxima conferência. Daqui a pouquinho. Me perdoa, mas eu tenho que te falar. Quando você é batizado com fogo, fala, quando eu sou batizado com fogo. O fogo mostra quem eu sou. O fogo, ele te expõe. É engraçado que você vai tentar mentir e você vai ser pego na mentira. Tu vai tentar aprontar e você não vai conseguir mais. Sabe, você vai ser arrogante, mas ele te pega na arrogância. Porque o fogo agora está em você. Mas essa é a verdade. Porque muitos não querem bater com o Espírito Santo, eles não querem se comprometer com a verdade. Somente quem recebe o batismo com o fogo do Espírito Santo tem uma pureza e uma clareza de verdade. Há uma verdade maior em você. Você não consegue mais se ocultar de Deus. Se você andar no caminho do fogo. Fala, quando o fogo vem sobre mim, ele me leva a um deserto. Então, esse deserto simboliza fases que você vai passar na sua vida pela sua própria santificação e apoderamento. Eu só sei de uma coisa, pastor, que quando você retorna dos processos difíceis do deserto, você já volta com uma labareda de fogo queimando tudo. Vou lá pro culto do apóstolo. Mas você entra numa missão, executa o fogo. Ele te leva de novo pro fogo. Te refina, te prepara para você combater coisas maiores ainda. Esse é um dos maiores segredos da dimensão do batismo com fogo. O Senhor te refina dentro de uma temporada, te prepara e te leva para a guerra e para a conquista. Depois ele te traz para o fogo de novo, te joga em algum deserto, te coloca em uma estação de preparação de novo. O fogo volta a te consumir as suas palhas de novo. Volta para te santificar, volta para te mostrar coisas que você não estava vendo, volta para te reavaliar aquilo que você fez no seu ciclo anterior. Você entra de novo no fogo de Deus e você já sai queimando com mais fogo agora. Aí chega uma outra temporada sua, você começa a trazer mais fogo para a terra. Apóstolo, é assim? É desse jeitinho que eu falei agora para você. Te revelei o mistério. O fogo vai te dar um restart em você. Sabe o que é bom, homens de fogo no altar? Porque eles não acham que sabem o que tem que sabe. Porque o fogo te reseta, meu querido. O fogo está te consumindo, você acha que sabe, que não sabe mais nada. Eu achava que sabia, mas depois que eu entrei no fogo, não sei de nada. É Deus que faz, é Deus que sabe. É Deus que pode, é Deus que vai mandar na minha vida, é Deus que me ordena, eu não sei de mais nada. Sabe o quê? O fogo te leva a um estado de certos desertos chamado, que ele vai te quebrar, fala, o quebrar de Deus. É quando ele começa a quebrar o teu orgulho. Salmos 51, 17. Ele vai começar a transformar o seu coração. Na quebra ele te transforma. Fala, com Deus está me quebrando, está me transformando. Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. A verdadeira transformação começa na quebra do orgulho. Primeiro ele golpeia as suas mentiras, se expõe que você é as suas mentiras. Depois ele começa a confrontar o teu orgulho. Isso é o que o fogo faz. Então tem fase que você está passando na tua vida que você está sendo quebrado do seu orgulho. Calma, o fogo está preparando você para a sua ascensão, sua nova fase. Você tem certeza que você quer fogo? Você falou, você se comprometeu com a tua palavra. Você falou, eu quero. Senhor, ouça o que eles falaram, Pai. Fala, terceiro deserto. Deus vai começar a fazer você sangrar. Confronta teus orgulhos. O fogo
confrontou as mentiras da minha carne, da minha alma. O fogo confrontou o meu orgulho, quebrou o orgulho. Ele te quebra, mas ele te transforma. Ele te confronta, mas ele te faz uma pessoa melhor. O ministério do Espírito Santo, quando ele vem com fogo sobre a tua vida, ele vai assentar sobre você o sofrimento que purifica você. É quando você começa a se tornar participante dos sofrimentos de Cristo na sua vida. É quando saímos da fase da ilusão, do evangelho pop, o evangelho da fama, passamos a herdar o verdadeiro evangelho de Cristo na nossa vida. É a fase que ele te faz sangrar, porque é a fase que ele te purifica. Essa é uma das fases mais difíceis na vida, Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mas depois, porém, produz fruto pacífico de justiça. O sangrar aqui simboliza o processo doloroso que gera maturidade espiritual na tua vida. Às vezes você vai sangrar, mas você vai sair uma pessoa mais madura. Você vai se tornar mais participante e consciente das verdades da vida e mais responsável com aquilo que Deus colocou na sua vida, a sua família. A sua família, seu ministério. A sua representação que você tem diante dele e diante dos homens. Nos tornamos muito mais maduros e mais responsáveis com aquilo que foi atribuído por Deus na nossa vida. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo aí. Fala, quarta fase. Deus vai te levar ao processo da sua vida como fez comigo, que ele vai te levar você por gemidos do Espírito. Você vai gemer na sua vida. Jesus, ele passou por essas fases. Teve que gemer, teve que sangrar. Você vai gemer e você vai sangrar na sua vida. A fase na vida do homem que você só entra em gemidos. Que fases são essas? Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós, gemidos inexprimíveis. Gemidos é o clamor profundo que nasce da dependência de Deus. O sangramento te faz você se santificar, mas os gemidos faz você se depender de Deus. É uma entrega radical da sua vida a Ele. Fala, dependência radical a Deus. Quando o ser humano começa a gemer na terra, ele está sendo preparado para a sua ascensão, a próxima fase da sua vida. Cada fase que você passa com Deus nos seus desertos da sua vida, está fazendo que o fogo de Deus vista você da semelhança do Altíssimo. Significa que a sua natureza carnal ela não vai comprometer a sua unção. Significa, uma vez que nós somos refinados pelo fogo de Deus, eu não vou comprometer o meu ministério. Significa, quanto mais eu permito o fogo de Deus tratar em mim, tratar na minha família, tratar nosso caráter, está garantido que eu continue ainda casado, está garantido que eu continue com o meu ministério, está garantido que eu continue na santidade. Agora, se você não permite o fogo do Espírito te tratar, você expor você não vai muito longe nem no seu casamento. Ou vai viver uma vida de aparências. Se você não se colocar no fogo para ser purificado por Deus na casa de Deus, você vai viver uma vida de aparências. Pessoas que não querem orar em línguas, que não se comprometem com o ministério da oração, que não se comprometem com o ministério do Espírito Santo, elas estão vivendo de aparência no Evangelho. Você sabe muito bem, os homens maduros aqui dentro sabem muito bem disso. Não podemos viver uma vida de santidade e integridade se nós não estivermos sendo queimados pelo Espírito Santo. É verdade, não é da glória a Jesus Cristo aí? Fala, o Espírito vai me fazer gemer. Então tem fase na sua vida, meu filho, que você não vai sangrar, que você só vai gemer na sua vida. É a fase de total dependência. Você não vive mais sem Ele. Você não pode mais sem Ele. É quando você vai encontrar os conflitos, as batalhas mais difíceis de serem vencidas, que só vence ela através de gemidos. É a fase que Deus faz você gemer pela transformação dos seus filhos. É a fase que Deus faz você gemer pela transformação do seu casamento. É a fase que Deus faz você gemer pela transformação do seu ministério. É a fase que você geme pela sua própria transformação, porque você não quer voltar mais atrás com Deus. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, mas depois que eu passo os gemidos, chega a fase que Deus me levanta, que eu vou começar a rungir no Espírito. É a fase dos rungidos do Espírito. Joel 3,16, o Senhor rungirá de Sião e fará ouvir a sua voz em Jerusalém. O rungido representa o assentamento de autoridade espiritual despertada na tua vida. É quando agora a autoridade te é delegada a você. Você começa a rungir agora na terra. Você passou pelas fases de esmagamento.
Você passou pelas fases de disciplina. Porque o fogo do Espírito te leva aos desertos para te preparar para o ministério de fogo. Quando você passa por essas fases, chega a hora que Ele vai fazer você rungir na terra. E chegou a hora de você estragar os seus inimigos. É a hora da vingança de Deus contra os seus inimigos. É a hora de Deus mostrar a autoridade que estava gerando na tua vida em meio às aflições e às guerras. Olha em línguas aí que eu estou sendo ungido aqui. Olha em línguas. Prepara para receber fogo. Fala no sexto estágio. Fala, sexto estágio. Depois que eu aprendi a rungir. Fala, entra minha vivificação. Minha ascensão espiritual. Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas de águias e voarão. Ascender significa elevar acima da circunstância e das forças que antes tinham poder para te dominar, te destruir. Agora você já aprendeu a destruir, está acima delas. Você começou a aprender agora a confrontar seus inimigos e expulsar os diabos do teu território. Você se tornou uma mulher e um homem de fogo competente que não deixa mais o diabo roubar a tua autoridade profética, a tua voz no reino do Espírito por causa do altar da luxúria. Você não vai permitir mais ser envedado pela luxúria. Ela não vai roubar mais a tua voz, nem a tua autoridade da oração. Chegou a hora de você queimar o reino da carne, destruir as obras do diabo, assentar o trono de Cristo na tua vida. Fala, agora é hora. Quando nós chegamos nessa fase da nossa vida, Deus começa a nos elevar e exaltar a nossa vida. Quando você está na fase dos rungidos, você começa a derrubar os capetas, fazer guerra. Agora é hora de eu derrubar suas forças, Satanás. Tu não vai mais derrubar minha família, não vai mais tocar no meu casamento. Aí Deus pega e faz você assim. Ele eleva você na dimensão das promessas. Ele começa a elevar você na dimensão do poder e da glória dele. Começa a conferir intimidade, relacionamento mais profundo com a tua vida. Agora, quando você chega na sétima fase, Deus te confere aquilo que nós chamamos de autoridade real e sacerdotal. Você passa a reinar com Cristo. O sétimo estágio do fogo. Ele te batiza e te consome com a natureza do fogo. O fogo purificador, a capacitação divina, a autoridade da santidade estará sobre você. Você não precisa mais sofrer por isso. Isso já foi te atribuído na tua vida. Já está atribuído sobre a sua vida. Teu sangue já foi derramado no reino do Espírito. Seus gemidos já foi derramado. Suas lágrimas já foi dada. Agora você passou a rungir contra os seus inimigos da tua alma. Esse é o poder do fogo, do batismo de fogo na tua vida. Você foi confrontado às suas mentiras. Foi quebrado no seu orgulho. Você aprendeu a sangrar pela sua santidade. Você aprendeu agora a gemer e chorar pela sua própria transformação. Agora você entrou na sua autoridade. Você aprendeu a rungir como um leão, uma leoa. E depois que você aprende a usar a sua autoridade agora no reino espiritual, aprendeu a andar em autoridade, Ele te concede o reino e as maiores promessas te entregue nessa terra da glória de Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, nunca perca o fogo do Espírito. Não comprometa seus dons. Não comprometa sua unção. Não comprometa seu futuro. Não comprometa sua família. Não comprometa a sua própria salvação. Fala para o seu irmão, anda no fogo. Fala para ele agora assim. Três calidras canaria da lagadaia. Calabadasi plevadacaia da racataia racataia zomarahaya. Retas cambragossi brevácia se queria. Fala através do poder do fogo. Fala, o fogo vai dominar minha língua. A minha boca vai ser dominada por Deus. A brasa de fogo entrou na boca do profeta Isaías. Fala, da minha boca não jorrará mais duas fontes, mas somente uma fonte.
Quando o fogo de Deus começa a refinar, Ele vai refinar a sua boca. Ele colocará o poder da palavra na sua boca. Ele vai arrancar o que não presta, Ele vai arrancar mentira, vai arrancar hipocrisia, vai arrancar a dualidade de palavra da tua boca, Ele vai arrancar o palavrão da tua boca, Ele vai arrancar as maldições da tua boca, Ele vai colocar as palavras santas de fogo no reino da tua boca. Fala, quando o batismo de fogo Ele vem, vai santificar minhas emoções. Fala, não serei refém mais das mentiras das minhas emoções. As dores não vão me dominar mais. Fracasso não vão me dominar mais. Fala, minha sogra também não vai me dominar mais. Fala, o PT não vai me dominar mais. Você entende que é a importância do fogo na sua vida agora? Você entende que Deus está falando com você aqui agora? Agora, uma coisa é, você não aprendeu uma coisa, você não aprendeu a orar para ter mais fogo. Você não aprendeu a orar para Deus renovar a dimensão do fogo sobre você. Você tem que entender que é mesmo que Deus te coloca em provas de fogo, e o fogo do inferno vem atrás de você, o fogo que está em você tem que ser maior do que o fogo do inferno. O fogo que está em você tem que ser maior do que as forças dos espíritos geracionais que atormentavam a sua geração. Quando as vozes dos espíritos geracionais começar a falar na tua cabeça, tu vai falar, Satanás, só tem uma palavra para dizer: fogo, fire, fuego, queima! Você vai parar de ser refém dos seus inimigos. Você não vai esperar mais o apóstolo expulsar um demônio de você. Você vai expulsar Satanás da tua vida. E você tem que estar armado até os dentes de fogo. Fala, eu vou andar no desígnio de fogo. Vou ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só pode ser sacrifício se tiver fogo queimando, da glória. Da glória. Então ele vai purificar a tua boca, a tua língua, vai purificar as tuas emoções, vai santificar a dimensão da tua mente, tua consciência, pensamentos, imaginações e sonhos. Vai acontecer algo diferente na tua vida. Aí você vai estar dormindo, o diabo vai tentar falar, eu vou lá na mente dela, no sonho dela. No sonho dele. Quando tu começar a tocar, ele vai tocar numa mente de fogo. Ele vai encontrar um espírito cheio de fogo ali dentro. E é o seu espírito. Uma vez que a mente, as imaginações e as emoções estão trabalhando para o desígnio da santidade, o seu espírito humano, ele pode transitar nessas dimensões tranquilamente. O seu espírito humano, estou falando do seu espírito humano, trabalha na dimensão da mente tranquilamente. A dimensão do espírito e do entendimento da mente não é bloqueada pelos pensamentos da perversidade e da maldade, das más inclinações da carne. O espírito não fica obstruído e nem impedido de trabalhar sobre a sua própria natureza humana. Você tem que liberar o seu espírito humano. Seu espírito humano precisa ser um espírito livre. Uma vez que você está refém do pecado, das emoções, dos pensamentos, seu espírito fica cativo, fica preso, você está assim amarrado. Você quer se mover, você não consegue. Seu espírito está impedido porque a sua carne está impedindo. Mas uma vez que a carne e a mente está sendo santificada pela verdade, pela palavra, pelo fogo do Espírito, significa que o teu espírito está assim. Aí teu espírito ele pode trabalhar. Você tem que ter um espírito livre, um espírito que possa trabalhar. Mas se você cair no zigano do diabo, das emoções, do reino da carne, das ciladas da luxúria e das forças do diabo que tenta seduzir tuas emoções, teus pensamentos, uma vez que você se inclina para esse lado, você fechou a porta, o desígnio do espírito, há um bloqueio, há uma resistência agora. A sua luta aumenta. Uma vez que o diabo consegue influenciar a sua mente, as suas emoções, a sua luta do espírito aumenta. Mas quando você decide não aceitar as mentiras do diabo, as manipulações, as estratagemas de Satanás, você consegue confrontar e quebrar isso, você tem um espírito livre para derrubar as forças das trevas. Fala, é hora de eu gritar fogo na terra. O fogo do Espírito vem para santificar os portões da sua alma. Seus olhos, seus ouvidos, sua boca, sua mente. Tudo que é em você. O propósito de sermos batizados com fogo é para tomar a natureza terrena como um sacrifício para o Altíssimo.
Então não se comprometa você, impedindo que o fogo trabalhe na sua vida através do que você faz com o seu corpo. O Deus de fogo está te vendo, os demônios estão te observando. Ele sabe qual é a sua intenção do que você está fazendo com o seu corpo. Você tem que tomar cuidado. O corpo pode ser seu, mas ele não te pertence mais. Somos templo do Espírito Santo. O que você faz com o seu corpo? Nós temos que ter sabedoria de santificar a carne. As suas intenções e motivações, elas mudam. Você não se veste mais para atrair homem dentro da igreja. Você não se veste mais para atrair mulher dentro da igreja. Você se veste para o Senhor. Não usamos mais a carne para encantar as pessoas. Uma vez que o fogo de Deus está sobre você, a sua aparência muda. O seu rosto vai mudar. O seu rosto não vai mais carregar encanto para encantar as pessoas com a tua beleza. O seu rosto vai carregar a seriedade do Espírito, a pureza do Espírito. A sua feição, a sua imagem, seu rosto vai mudar. O rosto da Jezabel, a máscara da Jezabel, a maquiagem da Jezabel vai ter que sair de você. Não, nada contra a sua maquiagem, não. Estou te falando a intenção, as impurezas que estão no teu corpo e no teu rosto mesmo. Os seus olhos vão mudar, seus olhos não serão mais lascívicos. Seus olhos, irmão, falar do reino do fogo, tem que falar de santidade, tem que falar dessas coisas. Amém? Eu estou te falando sério com você. Você não vai chegar na igreja como se chegasse numa academia mais. Aí o varão e a varoa vai sentar. Não tem movimento. Tá apertado demais, né? Aí você caiu o celular e faz assim, ó. E você abaixar pra frente, aí o cofrinho mostra. Desculpa, tem que falar a verdade. Por isso que muitos são reprovados na igreja. Eles querem batismo de fogo com a roupa que vai pra praia? Não, eles querem batismo de fogo e vai pra praia colocar biquíni. Isso é nudez. Isso aí é nudez no reino do Espírito. Você está nua. Você tem que entender que certos ambientes não pertencem mais a vocês. Quem anda no fogo não vai andar mais no caminho dos ímpios. Eu não tenho mais participação com esse mundo. Eu não tenho mais participação com a minha carne. O que eu vou fazer? Eu sou um crente de fogo. Tu veio do mundo. Sabe muito bem o que tem ali e quais são as intenções que tem ali. Aí então quer dizer que você está louvando a Deus de biquíni? Então começa a cantar para ver se os anjos vão descer ali. Não sei se for para queimar a tua carne mesmo. Desculpa, mas eu tenho que falar a verdade. Você se tornou um homem de Deus, você não pode mais expor seu corpo à nudez. E nem mostrar seu corpo para fora para as mulheres ficarem vendo o teu corpo. Os demônios gostam disso. Um dia eu ouvi um vizinho meu repreendendo um filho dele. Eu tinha acho que 12 anos de idade. Que eu não gostava de andar sem camisa de jeito nenhum. Aí o meu vizinho repreendeu o filho dele, que só ficava andando sem camisa. Ele falou assim, tá vendo, Robson? E o cara era macumbeiro. Falou, tá vendo, Rony, tá vendo, Robson? Aqui, ó, só anda camisa. Quem fica andando sem camisa, ó, na macumba, os demônios tudo vem nas costas, pula em cima de vocês. Ele falou que na macumba é assim. Tem que tirar a roupa. É nudez, os demônios gostam de nudez. Por isso Deus te veste de vestes sacerdotais. Ele te dá vestes. Ele falou pro povo de Israel para encontrar o Deus de fogo no monte. Manda eles se vestirem. Manda eles colocar as melhores roupas. Tem que estar adornado, limpo, sem estar amarrotada para se apresentar diante de mim. Para andar no ministério, no verdadeiro ministério de fogo. Para você receber o batismo de fogo, começa a santificar a tua carne, meu querido. Começa a mostrar para Deus que você quer isso na terra. Isso não é uma brincadeira, eu estou falando sério com você. Eu não ando com roupas que vão me comprometer no evangelho, comprometer a imagem de Cristo que eu carrego aqui nessa terra. Eu não posso. Já não pertenço mais ao sistema de valores desse mundo. Então nossos valores, nossas intenções são motivadas, as motivações são purificadas no fogo. No fogo. Olha, eu não estou te falando de falsa santidade não, colocar roupão e a mulher está cheia de coisa escondida por debaixo da saia. Tem gente que quer usar roupão, quer dizer que é mais santo que os outros, mas está com muita coisa escondida debaixo da saia. Tem alguma coisa escondida aí. Está cheio de ser vergonha. Eu já vi muita mulher ser vergonha da igreja. Já vi de movimento pentecostal, tudo de véu, de roupão, mas estava tudo na fornicação.
Veio de jovem de rodar no poder, mas com a franjinha lá embaixo, mas depois levantava depois. Pro namorado. Mas isso é verdade, porque falar do fogo tem que tocar nessas coisas. Desculpa, mulher, mas às vezes você vê com uma roupa tão apertada que você não consegue nem respirar no culto. Mas essas coisas têm que ser tratadas. Mas por que não trato mais isso hoje? Porque as igrejas perderam o fogo, querido. Estão permitindo a pessoa fazer tudo o que querem. Por isso que os membros, as pessoas estão perdendo a santidade. Cada um faz o que quer. Isso não pode acontecer assim. Nós temos que ter o fogo. Se temos o fogo, temos o temor do fogo. O temor do Deus de fogo. Temos que ter postura, pudor. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Valeu a pena a espadada? Deixa eu dar uma espadada em você. Valeu a pena a espadada? Valeu? Eu vou falar. Alguém quer fogo aqui? Desistiu. Ó, diminuiu a intensidade. O povo da galeria nem levantou a mão, nem vi eles levantando a mão. Agora estou levantando lá, 5%, ó. O que é fogo aí em cima aí? Aí, coisa bonita aí agora, levantando a mão. Irmãos, nós não temos para onde correr, porque agora é a última hora. Ou servimos ou não servimos, que Deus fala, eu enviarei o meu fogo. Eu mostrarei quem serve e quem não serve. Eu vou passar como um fogo refinador. Como um fogo dos ouvíris que vai santificar a prata e santifica o ouro. Vou vir como lavandeiro para sentar e lavar, a tribo de Levi lavar com sabão, como lavandeiro lavar suas vestes. Nós estamos em tempo que tem que ser levantados os ministérios de fogo no Brasil. Para garantirmos que essa geração ainda haja escape para as grandes corrupções que estão vindo sobre as nações nesses últimos anos agora. Até daqui a 3 anos. Depois de 3 anos, não será mais fácil para ninguém. Nós estamos na corrida contra o tempo. Fala, numa corrida contra o tempo. E agora, eu estou te falando para você que agora chegou esse ano. Nós estamos falando do fogo por quê? Porque este ano é um ano de equipar você para a guerra. Ano de você sair agora e começar a manejar a tua espada lá fora. Na sua casa, na rua. É ano dos atos proféticos. Ano de fechar portais de principados e forças malignas que estão assolando as famílias, da onde está vindo essas influências malignas na terra. É ano da igreja subir acima dos seus cultos dentro da igreja. É ano de nós levarmos o evangelho para fora. É ano de nós entrarmos em lugares que estão assolados pelos principados e potestades e libertar aquelas almas das trevas. É ano de libertar sua família, seus filhos das trevas. Fala, é este ano que eu vou levantar minha espada e vou rungir na terra. Fica de pé glorificando, fica de pé. Fala, qualquer posição que eu receba de Deus, eu preciso do fogo para me proteger. Deixa eu ver se você quer receber fogo mesmo. Ore no Espírito Santo agora. Escrianda labreciana. Olhe para mim, abre seus olhos, abre para mim. Filhos, olhe para mim. Olhe para mim. Hoje é o primeiro dia. A mensagem ela veio com um fogo refinador aqui. Vocês entenderam muito mais sobre o fogo. Praticamente quase mais de acho que 70% da mensagem que eu ensinei para vocês, eu não ensinei nas aulas para vocês. Nós estamos falando de outras coisas do fogo. Estou falando de outras importâncias de por que você tem que ter o fogo. Se você não mantiver o fogo do Espírito, que é a semelhança do Altíssimo, a sua unção se corrompe.
você se corrompe com a sua unção. Isso se torna um perigo na sua vida. Isso é extremamente perigoso. Você sabe muito bem disso. Nós vimos muitas pessoas não se darem bem no Evangelho. Receberam a unção que queriam, atingiram o que queriam e saíram do caminho do fogo. Pararam de buscar Deus na madrugada, pararam de subir monte, pararam de jejuar, pararam de sacrificar. Uma vez que você deixa de sacrificar a Deus, você se esquece das suas raízes. Uma vez que você deixa de voltar a se humilhar e viver aquela vida humilde, consagrada e rendida a Ele, você saiu do caminho do fogo. Quando os homens se tornam orgulhosos, prepotentes e donos da sua própria unção, eles abandonam o sacrifício e a humildade. Eles falam com você como se fosse melhor do que você. Eles não têm mais, perdem a capacidade de ser humilde. O fogo de Deus, ele nos dá uma humildade, ele não deixa a gente ficar orgulhoso. A não ser se o homem saiu do fogo. Muitos homens que se orgulharam, Deus teve que fazer eles voltar ao processo do fogo sinistros, para eles terem de volta a autoridade que eles tinham. Eu vi testemunhos de homens que passaram por processos severos, como o próprio Guilherme Maldonado. Processo tão tenebroso que ele mesmo diz, que a própria esposa dele chegou em cima, ele estava na oficina dele, onde ele preparava os sermões dele. Apareceu esse vídeo dele para mim. E ela pegou assim, eu quero divórcio, o papel de divórcio na mão dele. Depois ela abriu a igreja em frente à igreja dele, para confrontar ele. Deus levou o Maldonado para o fogo. Durante 5 anos, eu no reino do Espírito, 5 anos atrás, eu acompanhei todo o processo dele em Espírito, eu via tudo o que acontecia dentro do ministério dele. Quem iria trair e o que vai acontecer agora no futuro na vida dele. Eu escrevi uma mensagem para ele, falei assim, fulano de tal vai te trair quando você voltar para sua mulher. Ele vai ter que voltar para a mulher dele. Por que Deus permitiu um processo tão difícil de pessoas ungidas assim, para levar eles de volta para o caminho do fogo? Ele mesmo disse isso, não sou eu que estou falando. Existem certas coisas que vocês não estão vendo. E por que Deus permite certos juízos na vida de homens assim? É para trazer eles para o caminho do fogo de novo. Eu sei o que estou falando para vocês. Eu sou muito bem consciente dessas coisas. Eu sempre oro a Deus, Senhor, não me deixe ser reprovado. Não me deixe ser reprovado. Porque o peso e a responsabilidade que nos é atribuída é muito grande no mundo espiritual. E se vocês querem continuar andando no caminho da santidade, vocês terão que andar dentro do fogo. Nós não temos outro caminho. Se a igreja não entrar por sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, se ela continuar pulando no culto e não sacrificando mais uma vida santa a Deus, nós só vamos ver essa geração se perder ainda mais. Os movimentos dos homens, eles fazem grandes movimentos, isso tudo é bom, mas é insuficiente. Nós estamos necessitando de um mover que o Espírito faça através de nós. Não que nós tentamos fazer e forçar o Espírito Santo a fazer alguma coisa. Nós estamos precisando de um movimento que o Espírito desencadeie para arrastar multidão de jovens para as igrejas, multidão de pessoas. Então nós estamos provocando isso no reino do Espírito. Uma vez que vocês se tornarem maduros, competentes e andarem na dimensão do fogo, da santidade, o Senhor nos atribuirá fogo e uma potência, um poder ainda maior de influenciar as pessoas que estão lá fora perdidas. Charles Finney, uma vez que ele recebeu o fogo do Espírito, é um homem que andou dentro do fogo. Ele passava tantas horas com o Espírito Santo, tanto fogo sobre a vida dele. Quando ele chegava em cidades, escolas, antes mesmo dele chegar lá, as crianças, as pessoas começavam já a chorar, a pedir perdão dos pecados, a aceitar Jesus Cristo. De tamanho era o fogo que estava sobre esses homens. Hoje nós carregamos fogo, tanto poder. Mas por quê? As pessoas são pouco ainda influenciadas por algo tão poderoso que nós carregamos. É porque elas ainda estão se comprometendo no sentido delas com a corrupção que é nesse mundo. Paulo diz bem claramente, eu tenho no livro de 2 Coríntios capítulo 11, que assim como a serpente persuade o sentido de Eva, venha persuadir os vossos sentidos e faça você se apartar da simplicidade que é em Cristo Jesus. O problema é que nós estamos trazendo de volta o povo para a simplicidade. Aí esse fogo vai falar sobre a vida delas. Fogo aqui não falta. O que falta é recipiente. E não estou te falando de só você receber no culto. Estou te falando de você ser digno de ser portador dessa unção. E isso ser atribuído à tua vida como parte da sua natureza. Parte do seu desígnio na terra. Ainda há muitas vaidades que você não entendeu ainda. Eles não estão entendendo. Nós estamos batendo. Será que vão ter que esperar de Jesus descer pessoalmente carne e osso
e falar para você, nega a sua vaidade da terra? Será que ele vai ter que vir pessoalmente falar com você? Será que é possível as pessoas não estarem entendendo quanta vaidade há em São Paulo? Algo bateu no meu espírito. Eu estava no Rio de Janeiro. Eu vi a propaganda ano passado, em dezembro do ano passado. Eu vi a propaganda de um evento em um lugar muito conhecido. Eles querem trazer pessoas de fora. Veio uma reprovação no meu espírito. Eu falei, Senhor, essa igreja, eles querem manipular, quer vender óleo. E depois aquela igreja, que eu orei diante do Senhor, falei, Senhor, isso aqui, o Senhor sabe, que muitos vão atrás disso. Mas eles não são dignos desse fogo. Eles não são dignos disso. Eles estão fazendo um falso avivamento, eles não são dignos disso. Logo depois veio o escândalo dessa igreja e o escândalo da igreja de pastores que estariam naquela igreja fora do Brasil. Bateu assim, bum, no reino do Espírito. Eu falei, Senhor, não deixe o seu povo mais ir pelo sistema. Porque as pessoas gostam de honrar mais os americanos e se esquecem do fogo que Deus deu aos brasileiros aqui dentro. Tem muito mais homem ungido aqui dentro do que lá fora, se você não sabe. Tem muita coisa que Deus atribuiu ao meu ministério, que não está nem no ministério, nem desses homens conhecidos lá fora, se você não sabe. Mas as pessoas não reconhecem, sabe por quê? São orgulhosas. Não conseguem ver que dentro dessa simplicidade habita uma glória extraordinária. Então se coloquem em simplicidade para que esse fogo pegue na sua vida. O Senhor quer dar a vocês participações gloriosas do fogo. Irmão, eu estou dizendo das coisas mais maravilhosas que existe na vida de um homem de Deus. É um homem que conhece o Deus de fogo. É um homem que se torna um homem ou uma mulher como labareda de fogo e faz de seus ministros como labaredas de fogo. É isso que Deus quer tornar vocês. Sabe por quê? Se Ele não tornar isso você agora, você está se comprometendo no teu próprio futuro. Você vai ter muita luta pela santidade no futuro. Você não terá arma suficiente, você não terá revestimento suficiente para suportar o fogo da provação dos últimos dias. E se nós não buscarmos constantemente nessas conferências esse tipo de revestimento, santificação aqui dentro, nos fazer de novo, nós não vamos suportar a guerra e a tentação que está vindo na nova ordem mundial. Um tempo sombrio está chegando na terra. Eu vou repetir de novo para vocês. Um tempo assombroso está chegando na terra. Nós não sabemos mais. O mundo estará numa incerteza daqui a 2 anos, quando o novo sistema da AI for solto no mundo. Quando abrir as portas do inferno, através do novo sistema que vai ser lançado no mundo, se prepare, porque a coisa vai ficar muito difícil para o cristianismo. Teremos que ter o poder e fogo para combater essas forças malignas que estão vindo para lutar contra a gente na terra. A China está debaixo de uma extrema perseguição, Nigéria está debaixo de extrema perseguição, o Oriente Médio está debaixo de uma grande perseguição. Basicamente, o Oriente Médio se divide em islamismos, do islamismo, Maomé, budismo e outras seitas, outras religiões que estão vinculadas literalmente ao islamismo. O Ocidente, nós estamos praticamente, o cristianismo está no Ocidente, que fala do catolicismo, dos cristãos, dos evangélicos, dos protestantes, etc. Então, praticamente, o mundo está dividido entre cristianismo e islamismo. Ok? Há uma guerra de continentes. Então, Rússia, China vão lutar contra o Ocidente. O Oriente vai lutar contra o Ocidente. Haverá uma guerra severa, mas entre os próprios continentes haverá guerras. Guerras e mais guerras. Elas vão se desencadear em poucos dias, guerras sangrentas que elas estão vindo à tona. Ok? Então vamos batalhar por uma vida santa e vamos receber o reino do fogo ou não vamos? Os levitas, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor.